Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Nesse vídeo a gente vai voltar com as análises de balanço, especificamente agora que praticamente todos os balanços já saíram, falando sobre setores de uma forma geral. Vou começar falando de um dos setores que a maioria das pessoas, principalmente os buy and holders, adoram, que é o setor de utilidade pública, onde estão as empresas de setor elétrico e as empresas de saneamento, né? Então você tem aí diversas empresas que são grandes, que são empresas de dividendo crescente, que eu falei nos últimos vídeos que eu fiz, né? Falando sobre como escolher empresas que têm bons dividendos e que ainda crescem. Então, empresas de crescimento e dividendo ao mesmo tempo, sonho de consumo de todo buy and hold, de todo mundo que quer viver de renda no futuro. Se você não assistiu esses vídeos, não esqueça, pega lá a série dos últimos vídeos que a gente fez, você vai ver que a gente falou sobre como identificar essas empresas de crescimento e dividendo ao mesmo tempo, e já curte o vídeo, já compartilha o que você acha que tem interesse e vamos à nossa análise. Vou começar aqui olhando nosso BI, lembrando que o link do nosso BI está lá no nosso site www.bizu.consulting, vou colocar lá na descrição do vídeo o site. Você acessa o nosso site, além de outras informações, no nosso BI, que você consegue ter uma demo do nosso BI, mas também consegue se cadastrar para receber o link para o BI completo, aproveitando que o BI ainda é de graça, não sabemos até quando, mas por enquanto ele é totalmente free, você pode acessar tudo isso aqui que eu estou falando, da forma que você achar melhor, com atualizações, né, com várias vezes ao dia para você pegar cotações novas. Não é interesse do BI você fazer day trade ou ficar ali operando com cotação, mas é importante que você entenda que o dividend yield, que o preço sobre lucro, que esse tipo de informação ela acaba mudando à medida que a cotação vai mudando, então você precisa saber se essas empresas ainda estão atrativas. É claro, não muda de uma hora para outra isso, mas é importante que você consiga enxergar o preço sim na hora de comprar, porque afinal de contas eu pelo menos acredito que preço importa na hora da compra. Então, se você vai comprar, você tem que saber o preço. Se não vai vender, não interessa o preço. Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar aqui, ó, setor de utilidade pública, que é o que a gente quer analisar. Temos vários setores aqui, dentre eles o de utilidade pública. Dentro deles estão setor elétrico, água, saneamento e gás. Gás, a Comgás está aqui, eu vou ter que colocar como forma de comparação para você ver como a Comgás é uma empresa boa. Infelizmente, uma empresa meio que de capital fechado já, porque, na verdade, ficaram poucas ações ali que não conseguiu ser comprada pelo controlador, mas é uma empresa boa, eu gosto de botar ela na conta aqui para a gente poder ver. E aí, se você olhar aqui, ó, estão várias das queridinhas do buy and holders, né? Nós temos aqui a SGT, tem uma Lupar, tem uma Celesc, a Semig, tem uma Coelce, a Comgás, que é essa empresa de gás, né? A Copasa, a Copel, a Eletrobras, temos a Energias do Brasil, temos a Eneva, temos a Engie, temos a Equatorial, temos diversas empresas, e aí aqui empresa de saneamento, principalmente, né, Sabesp e Sanepar, duas empresas que também são bacanas e que a gente também vai colocar no bolo aqui para comparar as empresas de energia elétrica, as empresas de saneamento e até mesmo essa empresa de gás, que é a Comgás. E aí até para fazer um pouco diferente aqui, já que a gente não está analisando em si o segundo trimestre, né, afinal de contas não importa só o trimestre, importa o global, mas vamos ver como ficou depois do segundo trimestre, dos balanços lançados. Aqui é o setor de utilidade pública. Se você olhar, o setor que teve um pequeno decréscimo de 2019 para 2020 em questão de receita, né? Isso aqui é receita, mas que se você olhar para o histórico, vem crescendo bem. De 2014, ele 7,4 bilhões em média para 10, quase 11, né? Bilhões em média, então um crescimento muito legal de receita, provando que são empresas que, apesar de pagarem bons dividendos, conseguem crescer. Se você descer o nível aqui, você vai ver que dos três setores, óbvio que tem a margem, na verdade a receita média maior é o setor de energia elétrica, mas que o setor de gás e o setor de saneamento também tem valores parecidos na média, tá? Claro, tem empresas maiores, empresas menores, na média fica ali em torno de 10 a 12 bilhões de receitas, são empresas realmente grandes, né? E se você quiser compará-las, aí você vai ver aqui, ó, energia elétrica, você tem a maioria das empresas, a empresa pra caramba, o ROI do setor deu uma crescida boa até 2019, aqui depois agora deu uma caída em 2020, né, normal. Tem empresa que tem ROI bem alto, bem bacana, como por exemplo a Engie tem um ROI bacana, a Celeste tem um ROI bacana também, a CESP, e aí você tem algumas que tem um ROI menor, né, não tão bom assim, mas no geral são bons ROIs, dificilmente elas têm retorno negativo, prejuízo, né? Se você pegar a nossa querida Comgás, aí o negócio fica tão absurdo, né? Chegou a ser 263, agora 146, um negócio tão absurdo que é difícil até de você comparar. Você vê que quando salta no gráfico aqui, esse troço, de tão bom que é. Água e saneamento também teve uma queda, né? Mas se você for olhar aqui, essa queda foi um pouco ali mais, né, da Sabesp, né, do que de qualquer outra, né? Se você olhar a Sanepar e a Celesp, elas cresceram bem,
mas infelizmente a nossa querida Sabesp não foi muito bom, né? Mas tudo bem, não é nada também de preocupante não, são empresas boas. Se você olhar aqui na margem, agora olhando a margem em específico, você vê que a margem média do setor é de 18%, margem líquida, a margem EBITDA de em torno de 38%, ou seja, margens altíssimas, muito boas. Você vê que empresas têm margens boas, algumas têm margem líquida menor, sim, mas no geral empresas com margens muito boas. O setor que tem a melhor margem líquida é o setor de energia elétrica, subsetor, na verdade. O de água e saneamento, 16%, e o de gás, 15%. Então você veja que em termos de margem, elas têm uma margem bem bacana. A água e saneamento tem até uma maior margem EBITDA, que é a margem operacional. Então, na média, 38 com 18, mas se você colocar aqui, ó, energia elétrica, receita média ali de 11, caiu de 12 para 11, então caiu um pouco. O lucro caiu também um pouquinho na média, né? Mas em comparação com os últimos 5 anos subiu tudo, subiu muito. Água e saneamento também caiu aqui um pouco mais o lucro líquido, mas se você olhar aqui em relação aos últimos 5 anos também subiu bem. E gás também caiu um pouquinho aqui, mas se você olhar em relação aos últimos 5 anos também subiu bem, afinal de contas, como eu falei, são setores e subsetores muito bons. É um setor muito bom como um todo, né? Se você olhar o poder de lucro, também é uma empresa que tem um poder de lucro, uma capacidade de pagar dividendo muito boa, né? Primeiro, a energia elétrica, tem uma capacidade muito boa de pagar dividendos, né? A Celesc é a principal aqui, mas também nós temos a Light, temos aqui a Coelce, temos aqui a Copel, temos várias empresas bacanas também para você analisar. Eu acho que é bem importante que você entenda que tem empresa que é de energia, que não paga tão bem assim, né? Não tem uma capacidade tão grande de pagar dividendo, como a Energisa, por exemplo, a Semig, a Tietê, não estão ali numa situação muito boa. Muitas vezes, como a Engie, por exemplo, não porque não são boas, mas porque o preço delas está um pouco esticado, afinal de contas, 4,8 de PVPA e 3,9 de PVPA são valores altos. Então você paga um ágio grande, e se o ágio é grande, o seu lucro, a sua capacidade de receber dividendo acaba sendo pequena, principalmente porque deu esse estirão aqui, se você for ver a Engie, e agora ela deu uma caidinha, mas ainda continua, né, subindo bastante. Se você parar para pensar também, setor de energia elétrica, no geral, uma ascensão de lucro e de cotação, ó, bem bacana. Caiu um pouquinho de nada aqui, a cotação caiu um pouco o lucro, legal. Se você olhar água e saneamento, ó, caiu um pouco mais a cotação, mas o lucro bem que despencou. Principalmente, ultimamente, a Sanepar também está com bastante decréscimo, né? A Copasa também está com um decréscimo mais ou menos, né? Mas diria que a Sanepar é uma das que mais está sofrendo aí com decréscimo, e às vezes você pergunta, mas por que está caindo tanto se não está com um lucro ruim? Então, se está caindo e não está com lucro ruim, você simplesmente compra, né? Não fica se perguntando muito quando o cavalo é dado, não. Aí aqui, novamente, infelizmente, a Comgás, se você quiser comprar a Comgás, você vai ter que comprar a Cosan, que é hoje a dona dela, né? E essa aqui está praticamente capital fechado, tem um pouquinho de ação para você comprar lá, mas não é uma empresa que eu indico exatamente por causa da situação em si, nem por causa da liquidez em si, mas por causa da situação em si, que não é das melhores para ser sócio nesse momento. E aí dentro desse painel novo que a gente criou aqui, que eu quero mostrar um pouco, né, até aumentando um pouco mais a questão do crescimento em si e da questão do dividendo, essas são as empresas que mais têm essa capacidade, né? Então, vamos olhar o seguinte, eu quero empresa que já tenha algum dividend yield, então eu vou colocar aqui 0,02 aí, que é pelo menos a Selic dividend yield. Não é muita coisa, mas eu quero pelo menos 2%. Se você quiser mais, você coloca mais aqui. Eu falei no último live lá da regra dos 4%, eu quero viver com dividendo, então eu preciso de pelo menos 0,04%. Você vai colocar aqui 0,04% e vai dizer qual dessas empresas já está pagando isso. Então já temos aqui uma leva aqui de empresas que pagam mais de 4% de dividendo. Ó. Então temos aqui a Taesa, temos aqui a CPFL, temos aqui a CESP, a Transmissão Paulista, a Engie, a Copel e a Semig. Beleza, todas de energia elétrica, tá vendo? Ah, não, eu quero empresa que paga pelo menos essa Selic aí de energia elétrica, de dividend yield, mas que tenha um crescimento nesse dividend yield que seja de pelo menos 10%. Ou seja, hoje é 2%, mas futuramente vai aumentando 10% pelo menos, né, no futuro, e aí eu quero que no futuro ela tenha valores bem bacanas. Aí você começa a ver que começa a influenciar é o tal do ROI. Tem que ter pelo menos um ROI de 10% para crescer 10%, né? E aí essa é uma das regras que a gente tem aqui que faz com que essas empresas cresçam. E aí vem, né, uma das empresas que entra aqui é a própria Sanepar, né, que tem um ROI de 18, tem um poder de lucro de 14, está pagando 3,4, tem um crescimento de 13,7. Isso faz com que ela tenha capacidade de crescer no futuro. Então, olhando aqui pelas empresas que já têm um bom dividend, já tem algum dividend yield pelo menos, eu diria, que é de 2%, e que ainda estão crescendo esse lucro, que podem distribuir cada vez mais, o payout delas está longe dos 100%, né, vocês têm muita coisa para distribuir ainda,
Então você tem sim empresas com capacidade gigantesca, como a Celesc, 28%, a Coelce aqui 22%, e aí a que tem menos aqui, mas a que ainda é muito boa, é a Engie, que apesar de ter aqui 7,4 só de poder de lucro, porque é uma empresa cara, tem um ROI gigantesco, que é o maior de todos, ela ainda assim consegue entregar 7,4, de dividend yield de 5,3 e crescimento de 10%. Então, uma empresa muito, muito, muito bacana, tá bom? Então, essas são empresas de crescimento e de dividendo. Então, se você quiser olhar aqui, ó, quero olhar aqui, essa empresa nessa perspectiva, né? Pegar o lucro e os dividendos passados e projetar isso para o futuro. Então, eu peguei aqui até 2019, até porque 2020 está tendo algumas coisas que são diferentes, né? Mas se eu pegar de 2019, ó, eu consigo ver o seguinte, ó, a Sanepar tem hoje um dividend yield que é baixo, mas se você olhar, ó, ela tem um crescimento de dividendos, ó, isso aqui mais escuro, o azul, é o lucro e o rosinha aqui é o dividendo. Ela tem pago bastante dividendo, até mais do que 100%, então ela tem aqui uma média, que eu chamo de média de 100%, porque ela teria aqui um payout, né, até, pelo menos até esse período aqui, que é acima do lucro, está pagando mais do que está lucrando, porque ela tinha caixa. Então eu coloco que ela vai poder distribuir para o futuro tudo. Ela continua tendo condições de distribuir tudo. Afinal de contas, a empresa de energia elétrica, a empresa de saneamento, às vezes não tem onde crescer e distribuir mesmo, né? E aí você vê, ó, essa empresa vai continuar crescendo, 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 está pagando 3,4 hoje, o lucro vai aumentar depois no futuro, já é grande, vai aumentar, e aí vai passar a pagar também aqui 17% em 2024 por essa projeção. Não para de crescer, e aí, se você comprar hoje, o preço que você pode pagar hoje é um dividendo, um retorno de dividendo aqui há algum tempo, bem legal. Outras também tem um retorno legal, como a Alupar, a Equatorial, a Taesa, a Engie até, mas não é tão regular. A Engie talvez seja a única que seja apontando para cima, tá vendo? A Sanepar está apontando bem para cima, a Engie tem um leque abrindo um pouco mais, mas também apontando para cima, ó, no geral crescendo aqui também dividendos, então também isso é bem legal. Outras estão ali mais irregulares, o programa não está pegando assim uma variação muito nítida, né, para cima nem para baixo, às vezes fica meio irregular, aqui talvez a Eletrobras, mas a Eletrobras é menos constante, né? Então acho que se a gente for parar a pensar quais que tem assim possibilidade maior de crescimento futuro, nesse caso aqui, a Sanepar e a Engie, que está me dando aí valores bem legais para o futuro. E aí, para finalizar aqui dentro do nosso painel simulado, nossa carteira simulada, de acordo com os grandes mestres aí do valuation, né? O Décio Bazin, o Greenblatt, o Benjamin Graham, o modelo de Gordon aqui, o fluxo de caixa livre. Nós temos aí algumas empresas também com valores bem bacanas, né? Vou me atentar principalmente aqui nesse ranking, que é o ranking que pega todas essas informações fundamentalistas para dizer se a empresa é boa ou não, de acordo com esses critérios do Benjamin Graham, e principalmente, na verdade, do Greenblatt e do Décio Bazin. E depois, olhando aqui por outras fórmulas de valuation. Aí você vê, ó, Sanepar é a melhor, né? A melhor em fundamentos, a terceira melhor aqui em ranking de preço, então ficou no geral aqui em primeiro lugar. Depois nós temos a CPLE, depois nós temos a CSMG, depois temos a CPFE, depois a Alupar, depois a Eletrobras, então você tem aqui várias empresas que são, em sua maioria, elétrica, mas tem aqui, a primeiro lugar, o setor de água e saneamento. Então já é um setor aí que está em destaque. Se você parar para pensar, a Sanepar está tudo verdinho aqui, significa que ela está com preço mais baixo do que esses modelos em todos os sentidos. Depois vem a Copel, depois vem outras empresas aqui que estão aqui, a Alupar também está com tudo verdinho aqui, ó. As Light também está com tudo verdinho, a NBR também está com tudo verdinho, então algumas estão com tudo verdinho, que você passou em todos os critérios. A Taesa talvez não esteja, né, com preço ou com balanço tão bom assim, mas em termos de cotação e de valuation, elas estão tudo semig, também tudo verdinho. Além disso, elas estão aqui com a Azul, você vê que essas empresas de energia elétrica, de saneamento, no geral, têm bom poder de lucro futuro. Em termos de dividend yield, só quem passaria aqui no critério lá do Décio Bazin, que seria 6%, seria Tietê com gás, né? Que eu já falei que nem é hoje uma empresa que a gente pode comprar. Até tem uma outra aqui com 5,9, 5 alguma coisa, mas se fosse seguir o critério à risca de 6%, estariam fora. Então, apesar de serem empresas muito boas, na minha opinião, né, que tem várias empresas boas nesse setor, é óbvio, você tem aí empresas que ainda não estão pagando o dividend yield que talvez você queira, que seria aquele dividend yield de 6%, mas se você aceitar 3, 4, 5, de repente, você começa a encontrar empresas muito melhores, aí levando em conta aquele critério de crescimento, você vai ver que são muitas empresas boas para você escolher, basta você pegar aquela que você tem mais afinidade, empresa de geração, de distribuição, de transmissão, e aí a empresa também de saneamento, são várias empresas para você escolher, e esse, na minha opinião, é um excelente setor, um setor que eu particularmente gosto, eu tenho certeza
que Buy and Hold gosta bastante. Eu quero que você me diga aí quais são as empresas desse setor que você tem e que você gosta de investir e por que você investe, se você quiser colocar aí, né? Porque as empresas são boas, mas cada uma tem o seu diferencial e talvez seja esse diferencial que você precisa procurar em empresas desse tipo. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. E não esqueça de ir lá acessar o nosso site, nosso canal, lá no nosso Telegram também, colocar lá o seu cadastro para você receber nossas informações, nossas notícias, as coisas que a gente publica lá. Acesse também nosso Instagram, sobreira.fabio e fui! Abraço!